Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o Vini e é um prazer estar aqui com vocês hoje para inaugurar o primeiro quadro do nosso Café com Debate. Eu tenho convidados incríveis, professores do nosso EBD, tem muito a nos ensinar, mas o nosso objetivo hoje é te instigar não só a comparecer, mas a conhecer mais sobre Deus e a respeito da palavra. Quem está aqui comigo hoje? Kênia e Xará. É aqui agora que você coloca. Prazer enorme estar aqui. Obrigada, Vini, pelo convite. Obrigada pelo projeto. Eu tenho certeza que vai ser de bênção, né? Em nome de A Jesus. Escola Bíblica é a maior escola teológica que a gente tem hoje. De graça, né? Não custa nada. Então, um prazer enorme estar aqui com você, Xará, com o Vinícius. E eu tenho certeza que vai ser um momento de muitas bênçãos para as nossas vidas. Verdade. Obrigado, Vini. Obrigado, Kênia, por nos receber aqui. Para a gente é um prazer indescritível e uma oportunidade singular de falar da palavra de Deus e enfatizar ainda mais tudo que a gente já tem aprendido até hoje na escola bíblica, assim como a Kênia disse. A escola bíblica hoje é a nossa escola teológica e a gente não paga nada por isso. Todos nós estamos convidados para fazer parte desse grande movimento da EBD em Columbus, Ohio. Amém. E em todo o mundo. Amém. A EBD acaba nos aproximando mais a respeito de quem Deus é, né? Nós temos aprendido muito a respeito dele, da sua palavra. E o tema da nossa próxima lição é a encarnação do Verbo. O nosso texto áureo vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, ali em João 1,14. Xará, você crê que essa manifestação do Verbo é literalmente a manifestação dita e falada que é citada em Gênesis? Sim, a lição ela vai deixar isso bem claro para a gente, que realmente nós como cristãos, nós acreditamos que o Senhor Jesus, ele realmente veio em carne, ele se encarnou, esse é o tema abordado pela lição. Nós, os cristãos, a diferença entre nós cristãos e qualquer outra religião pelo mundo afora é de que nós acreditamos que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio em carne, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai. Exatamente. Glória a Deus. A verdade prática, né, ela vai nos dizer que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não pode ser contestada, né? Isso. Essa lição, ela tá impressionante, nós vamos estudar no próximo domingo, né? A lição de número 3, nós já tivemos 2 outras lições que antecederam essa, e a gente está falando sobre as heresias, né? Isso. Hoje com uma forma diferente, uma roupagem diferente, mas nós temos aprendido que essas heresias de hoje foram as mesmas heresias que os nossos antepassados, que os apóstolos enfrentaram, né, que eles combateram, e que a igreja primitiva também sofreu muito com essas heresias. E uma dessas grandes heresias é sobre a encarnação de Jesus. Jesus realmente, ele veio aqui como homem, ele realmente foi um homem. Então a igreja primitiva enfrentou muito esses debates, né? Muitos grupos se levantaram para questionar essa humanidade de Jesus, Jesus encarnado. E eu achei muito interessante o nosso comentarista, né? Ele dizer que é impossível nós não confirmarmos a carnalização de Jesus, ou Jesus como homem aqui, porque a palavra do Senhor, os apóstolos, né, vão falar sobre isso, os evangelhos vão falar claramente sobre isso, vai dar detalhes, né, do nascimento de Jesus, que Jesus tinha família, que Jesus tinha vizinhos, que as pessoas viram o crescimento e desenvolvimento de Jesus. Mas aí alguns podem dizer, mas isso tudo é historinha de crente, isso está na Bíblia. Mas existem historiadores que comprovam que Jesus Cristo realmente nasceu. Ele realmente esteve aqui há mais ou menos 2025 anos atrás. Existia um homem de Nazaré chamado Jesus, um homem de verdade que comia, se alimentava, era um homem de carne. Então a história não pode negar isso. E uma das maiores provas que a gente tem hoje nos livros de história é que a história se divide de antes e depois de Cristo. Então essa é uma prova. A contagem dos anos se modificou depois que Jesus chegou. Então é impossível nós negarmos que Jesus tenha vindo aqui. Tanto é pela palavra de Deus, que tem muitos textos, inúmeros textos que comprovam essa carnalização do nosso Senhor, do nosso Salvador. E mais do que isso, se você é um ateu, não acredita
acredito na Bíblia. Então você acredita na história, pelo menos, né? Exatamente. Então a história é clara em comprovar que Jesus realmente ele esteve aqui como homem. Verdade. Muito interessante você citar isso, Kênia, porque assim como alguns ateus e algumas outras religiões, Sim. eles não acreditam ou talvez duvidam da Bíblia, mas acreditam na história. Isso. E acreditam em alguns filósofos. Por exemplo, Platão. Sim. Não tem nenhuma evidência física de que Platão esteve aqui, mas tem os livros. E os historiadores, as pessoas acreditam nas filosofias de Platão. Assim como de Cristo, né? Nós não temos hoje, por exemplo, como a igreja fazia antigamente, um pedaço da cruz de Cristo, Sim. o lenço de Cristo, O copo que Jesus o bebeu copo que Jesus água, bebeu água, a cama onde ele dormiu. Sim. Porém, nós temos os livros históricos que comprovam isso. Exatamente. E a história vem contando realmente detalhes da vida de Jesus aqui na Terra. Então nós como cristãos, nós acreditamos realmente que Jesus, ele é o verbo vivo que Amém. se fez Glória a carne Deus. e habitou entre nós. Amém. Exatamente. Amém. Crente, se depois de uma introdução dessa você ainda tiver dúvida que se você quer participar, você até é doido, você tem que orar. Sim. Lembrando que, Vini, quer aprender mais sobre o que é heresia, você pode aprender tudo isso no EBD. Você pode adquirir, inclusive, essa revista durante os nossos cultos, antes das aulas. Tá tudo lá disponível, o material tá todo aqui. E a nossa leitura bíblica em classe vai citar ali 1 João e depois 2 João, ainda falando sobre esse verbo que é manifestado desde o princípio, a respeito do Filho unigênito do Pai, que veio em verdade, que é a própria verdade, e que nos traz de fato, né, Kênia, esperança, verdade, e nos firma em um caminho que é consolidado pelo Evangelho e pela Palavra. Nós temos a manifestação de que o verbo, além de vivo, é a própria verdade, porque foi ele que disse, eu sou o caminho e a verdade, mas no meio, eu sou o caminho e a vida, mas no meio eu sou a verdade. Se você quiser chegar à vida, passe pelo que eu sou, passe pela verdade, que é manifestada nesse verbo. Kênia, pode dar continuidade. E eu acho muito interessante, né, que hoje, eu acho que um dos maiores desafios que nós temos como cristãos é se nós somos cristãos de verdade, né? Quando a igreja primitiva surgiu, o primeiro dialeto que os cristãos foram chamados era de pequenos cristos, né? Porque eles eram exatamente imitadores de Cristo. E eu achei muito interessante essa lição, principalmente para início de ano, para reafirmar se nós somos verdadeiros apologetas. Exato. Você é um verdadeiro apologeta? O que é ser um apologeta? Venha para a EBD que você vai saber o que é ser um verdadeiro apologeta, você vai descobrir. Exatamente. Então, ser uma apologeta faz parte da nossa identidade como cristãos. E essas heresias que têm entrado no nosso meio, atingiu a igreja primitiva, vêm tentar abalar esses nossos fundamentos, né? Que o verbo encarnado, qual que é o problema de nós não acreditarmos que Jesus não veio aqui como homem, que talvez ele foi um fantasma, talvez ele era apenas um espírito? É que a nossa base do cristianismo, que a morte, ressurreição e redenção de Cristo, ela é afirmada em Jesus como homem. Isso. Jesus morreu, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, e a partir disso é que nós temos vida eterna. Então, às vezes, essas heresias com essas novas roupagens, às vezes parece pra gente, a gente olha e fala assim, mas não tem nada a ver. Mas se nós olharmos no cerne da questão, a gente vai perceber que está tentando atingir a nossa base do cristianismo, exato, que é a morte, ressurreição e vida eterna que o Senhor Jesus nos ofereceu. O comentarista no primeiro tópico, ele vai falar das heresias que negam a corporidade de Cristo, ou seja, essa encarnação de Cristo. E será que encarnação e reencarnação é a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa? Se você quer descobrir, na EBD, amanhã nós vamos também desvendar esse mistério. Será que a encarnação... Venha para a EBD. Será que a encarnação e a reencarnação é a mesma coisa? Então, essa encarnação de Cristo é o que eles começaram a questionar. Será que Jesus realmente era esse verbo encarnado? E vai surgir, né? Nós estudamos na aula passada sobre as heresias que surgiram na igreja primitiva e uma dessas heresias era o judaísmo. E esse judaísmo nada era que eles vinculavam a salvação a uma característica condicional. Olha, você pode ser cristão, mas porém você precisa passar pelos rituais judaicos. E a gente aprendeu, a gente combateu essa heresia. E vai surgir essa nova heresia, na verdade, vinda do gnosticismo, que é
O docetismo. A palavra-chave da nossa lição é o docetismo. Difícil, né, a palavra? Mas se você quer descobrir o que significa docetismo, amanhã na escola bíblica, venha que você vai descobrir. Então, esses docetas vai começar a questionar essa questão da encarnação de Jesus e vai colocar a igreja em saias justas, né? Se a gente pode chamar assim, a igreja primitiva. Então vai surgir grandes homens, né? Que o comentarista ele vai listá-los aqui como Cerinto, o Sartoriano e o Marcião, esses três grandes defensores dessa heresia. Eles vão surgir e eles vão começar parte desse movimento, né, que são os docetas, chamados de docetas, parte desse movimento dos docetismo, eles vão surgir e eles vão começar a colocar em xeque, né, essa questão se Jesus realmente veio como Cristo encarnado. Isso. E um desses homens, né, o Cerinto, ele era contemporâneo de João, do apóstolo João. E é muito interessante que na aula passada a gente falou que o apóstolo Paulo, ele foi um grande combatente, né, do judaísmo. Ele lutou muito para mostrar que a salvação é pela graça. Não precisa de mais nada. A morte e a ressurreição de Cristo era o suficiente. E aqui nós encontramos o apóstolo João combatendo o docetismo. Esses docetas, ele bate de frente um desses líderes, né, dessa heresia, que é o Cerinto. João vai bater de frente com ele. Então, se você lê o Evangelho de João, você vai entender que João foi um grande apologeta combatendo essa heresia. Então, João é hoje, né, dos livros mais traduzidos em muitas traduções, porque a teologia joanina, ela é uma teologia muito esclarecedora sobre essa verdade. Ele mostra Jesus como Cristo, de forma, né, muito íntima. De forma muito íntima, exatamente sobre isso. Eu acho muito interessante, né, que na Bíblia diz que João era o apóstolo amado. Ele mesmo disse que ele era amado, porque ele sabia que ele era amado. Isso é uma autoestima preparada. Talvez uma intimidade, né, Vini, que ele possuía. Então, Exato. Ele tinha muita autonomia para falar que quem era Jesus. A Bíblia diz que João, ele repousava a cabeça no peito de Jesus. Isso. Então, ele sabia que Jesus, ele era 100% homem, mas Jesus era também 100% Deus. Então, nós vamos abordar esses aspectos na nossa EBD desse domingo. E a aula está simplesmente imperdível. Maravilhosa. O Xará é um dos nossos professores, ele dá aula para os jovens adultos. Xará, há uma dúvida que circula diante desse tema, que é a respeito ainda sobre a manifestação do próprio Cristo como verbo. Fora João, nós temos outras passagens que nos afirmam a respeito disso? Absolutamente. Se você quer saber mais e quem são estes grandes apóstolos de Cristo, vem para a EBD. Mas eu vou deixar aqui um spoiler. Um dos grandes apóstolos de Jesus, ele disse, combatendo umas dessas seitas heréticas que a Kenny acabou de citar, se Cristo não morreu, se Cristo não veio em carne e não morreu por nós, é vã a nossa pregação. Exatamente. É vã a nossa fé. Todo esse movimento que a gente está fazendo aqui não vale de nada. Então, nós, os cristãos, nós fundamentamos a nossa verdade em que Jesus veio em carne e morreu em favor dos nossos pecados. Essa é a grande verdade do Evangelho. Amém. E às vezes desculpa te interromper, Vini, mas às vezes muitas pessoas pensam assim, mas é necessário a gente ficar por aí defendendo isso, falando sobre isso? Eu acho que nós, como cristãos, nós precisamos ser verdadeiros apologetas. E ser um apologeta é defender a nossa fé. Isso, e verdade. Pedro, escrevendo sobre isso, né, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer que estejais, pois, prontos para responder ou defender toda vez que for questionado a respeito da verdade ou da fé que há em vocês. Isso. E eu acho interessante que algumas versões que ele diz responder com o quê? Com mansidão. Claro que nós cristãos, nós não vamos atacar as pessoas com palavras. Existem muitas pessoas que são mal educadas, né? Que vão para as redes sociais e tal. Essa não era a verdade de Jesus. Jesus era manso, né? Jesus foi um grande apologeta, foi o maior apologeta. Ele defendeu, né? Ele sabia o chamado que ele tinha. Sim. E é necessário que nós nos inspiremos nele. E por isso é muito importante que a gente esteja preparado. E como se prepara?
Infelizmente, não é você ouvir uma pregação todos os dias. Infelizmente, não é milhares de podcasts que você assiste. É você estar alicerçado na palavra de Deus. E uma grande oportunidade que você tem, a EBD, né? Eu acho muito interessante que na nossa igreja a gente oferece, né, ensinamento na linguagem que você entende. Se você é um novo na fé, se você está começando os seus primeiros passos, tem a classe ali de discipulado. Você vai entender uma linguagem. Aí tem a classe de jovens, tem a classe das irmãs, tem a classe dos irmãos, tem a classe dos pequenininhos. Então, é extremamente importante. O melhor presente que você pode dar para sua família é uma classe de EBD. Graças a Deus. Vem para a EBD, a gente tem uma classe para cada faixa etária. A igreja tem todo esse carinho de preparar uma aula. A igreja montou essa estrutura, toda essa você estrutura para que você venha e desfrute e aprenda mais e mais. Assim como a Kênia disse, nós como cristãos, nós não defendemos a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo quem defende é Ele. Ele é o dono da igreja, mas nós estamos prontos e aptos a defender a razão da nossa fé. Sim. Se você quer defender a sua fé, a razão da fé, naquilo que você acredita, vem para a EBD, aprende mais. Amém. E Deus tem muita coisa para fazer. Kênia, Xará, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, com certeza Vini. a gente vai fazer com que vocês retornem. Vocês têm muito a nos oferecer em questão a conhecimento, amém. graça. Gente, presta atenção. Vamos fazer jus ao nome? Café com debate. Já fizemos o debate, agora a gente vai pro café. Combinação Eu vou perfeita. servir vocês. Eu não vou perder essa oportunidade, Kênia. Arrase. Olha só. Lembre-se, um bom crente aqui. toma café. Isso. Vem para EBD, Como tem diz- café. Tem café na EBD também. Como diz alguns grandes homens de Deus, um bom crente toma café, por isso amadureça seu paladar. Tome café, lava o chocolate, Sem pelo amor de açúcar, Deus. sem açúcar. Sem açúcar. Vamos fazer o tintim de crente? Vamos tintim de crente. Para você que nos Tintim de ouviu café. até agora, Deus abençoe vocês. Amém. Nós vamos voltar na próxima Isso. semana. Fiquem ligados, não perca nenhum episódio, porque isso aqui vai abençoar a sua vida. Amém, Vamos eu lá? creio. 1, 2, Até a 3 e... próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Fiquem pessoal. com Deus Deus. abençoe. Com Deus.